O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao descerem do monte, os discípulos perguntaram a Jesus por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro. Jesus respondeu: Elias vem e colocará tudo em ordem. Ora, eu vos digo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos compreenderam que Jesus lhe falava de João Batista. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar. Meus queridos irmãos e irmãs, nesse sábado bonito, finalizando já a segunda semana do tempo do Advento, tempo que corre veloz para a preparação para a solenidade da encarnação de Deus, temos a oportunidade de recordarmos a memória de Santa Luzia, que temos como um carinho especial, sobretudo pela saúde dos nossos olhos e também aquela saúde daqueles olhos também do coração que nos ajuda a ver a realidade na perspectiva da fé. Santa Luzia corrobora enormemente com o tempo do Advento, pois o tempo do Advento é o tempo do restauro, é o tempo da preparação, é o tempo da gente realinhar algumas coisas em nosso coração para que o Natal que nós iremos celebrar daqui a poucos dias seja visto na ótica e no prisma certo de que deve ser assim celebrado. Bom celebrar o Natal em família, já preparando as coisas. Acredito que muitos aqui em casa já estão se organizando, né? Convidando a família, já se preparando para a festa. Tudo isso faz parte desta festividade, desta solenidade que abarca a nossa cultura. Mas a nossa cultura, ela deve assim deixar ser batizada, deve deixar ser restaurada e restabelecida por esta fonte original que é a própria encarnação de Deus. Sabemos que a festa do dia 25 de dezembro não significa historicamente o nascimento de Jesus, significa uma grande força evangelizadora, cuja uma festa no antigo Império Romano, que se chamava a festa do Sol Invicto, é substituída pelo verdadeiro Sol Invicto, que é Jesus, que nasce depois da noite da morte, resplandece na aurora e se coloca como o sol invicto para a humanidade. Estamos mirando a nossa solenidade, estamos mirando a nossa preparação para este grande dia em que celebramos a encarnação do sol invicto em nossa carne. Queridos, e devemos espiritualmente também nos preparando anualmente para que um dia possamos nos encontrar na claridade deste grande sol que também nós iremos compartilharmos depois de ressuscitados. Depois de nossa ressurreição, permanece a eternidade diante deste sol que não conhece mais ocaso, não entra mais em ciclos, pois viveremos assim nesta plenitude. Enquanto ainda não vivemos a plenitude, anualmente, ciclicamente, vamos nos preparando, vamos nos convertendo, vamos nos conhecendo quem somos e vamos também conhecendo o projeto de Deus e vamos assim percebendo como nós podemos dar esta resposta diante do projeto de Deus que aparece em nossa história, que aparece sobretudo como a nossa vocação. Queridos, hoje para celebrarmos este exercício espiritual do restauro, nós encontramos na palavra de Deus essas duas grandes figuras preparatórias e restauradores do povo de Deus. No Antigo Testamento, nós encontramos com Elias. No Novo Testamento, nós encontramos com João Batista. Estes dois homens, com a sua experiência, com sua vivência, com sua história,
foram infundidos agraciadamente pelo Espírito Santo para que eles mesmos pudessem ser estes profetas no tempo para preparar, para restaurar o seu povo, para que pudesse assim colocar no coração de cada homem, de cada mulher de sua história, um coração digno de perceber que esse mesmo Espírito Santo que o fecundou, dizendo e exercendo pela missão profética, para que o povo de Deus também todo pudesse perceber esse mesmo espírito de amor. Esse mesmo espírito de amor que conduz a vida, que quebra as algemas, que produz uma gestão de libertação e que prepara para si uma grande felicidade. João Batista, no tempo de Jesus, também foi este grande homem, este que estava fazendo o mesmo papel de Elias. Elias que, como diz o Evangelho, nas palavras de Jesus, veio na sua preparação, veio na pessoa de João Batista, e não significa que é aquele mesmo Elias do Antigo Testamento que estava ali presente também em João Batista, mas é aquele que iria exercer a mesma função, com o mesmo espírito, com a mesma generosidade da força de Deus. Existe uma palavra que liga tanto João Batista como Elias, retirado também do Evangelho, que se chama Apocatistanai, que significa aquele que é o restaurador. Estes dois grandes profetas é o restaurador do coração humano para receber esta palavra e continuar deixando este mesmo coração apto para a resposta de Deus. Sobretudo para nós, queridos, para esta resposta de Deus entre nós, que cremos que Deus se faz carne e habitou entre nós. Existe uma bonita comparação, se nós fôssemos pegar nas pessoas de João Batista e de Elias. Elias, nós temos esta missão daquele que restaura. Em João Batista, nós temos aquela missão daquele que prepara. Nós temos uma palavra ardente em Elias, tanto que a Sagrada Escritura vai dizer: felizes foram aqueles que morreram na sua amizade. Que bonita essa palavra, que bonita essa expressão. Dizer que felizes são aqueles que morrem na amizade significa dizer que é um coração que compartilhou do outro esta mesma intuição, esse mesmo espírito. Por isso encontraram a felicidade entre a amizade. E também nós encontramos na pessoa de João Batista esta conversão radical. João Batista, no seu tempo, convida radicalidade na conversão para assim abraçarmos aquilo que é de Deus. Também podemos olhar que em Elias, nos seus desafios, é também homem da resistência, homem que observa que tudo aquilo que está existindo não pode ser abraçado de qualquer forma. Precisa de se ter assim uma boa vigilância com aquilo que não cabe, e é planificado por João Batista quando ele mesmo vai entregar ao seu povo a prática também de rejeitar aquilo que é obras das trevas para receber a luz. Encontramos em Elias uma força daquela esperança futura. Elias, no Antigo Testamento, vai preparar esta aliança e esta felicidade futura, enquanto João Batista já está anunciando, já não está mais no futuro, está no presente. Chegou, está entre nós. Esta é a grande preparação de Deus no seu povo, que nos ajuda também a colocar o nosso coração no restauro de Deus. Santa Luzia também enriquece esta virtude desses dois homens, desses dois profetas, ao dizer também que ela é uma luz no meio da escuridão, é prova de fidelidade e prova também de um testemunho silencioso. Santa Luzia é reconhecida como a esposa de Cristo. Já no século IV, ela foi reconhecida como a esposa de Cristo. A esposa de Cristo que também que deixa resplandecer a luz do próprio Senhor, que deixa resplandecer a própria fidelidade com aquilo que vem ao seu encontro pela sua experiência de fé. Queridos, queridas, somos nós também impelidos pelas profecias no dia de hoje. São Gregório Magno vai dizer com que os profetas não agradam, eles preparam. Esta expressão de São Gregório Magno ajuda também a quebrar um pouco da nossa barreira e da nossa má resistência
em escutar aquilo que é bom, em escutar daquilo que mesmo seja penoso para a nossa própria vida, para a nossa fonte de restauro, para o nosso modo de ser, devemos também continuamente voltar os nossos ouvidos a estas palavras. Somos nós também marcados por esta mesma fragilidade, seja no tempo de Elias, seja no tempo de João Batista, por esta mesma dificuldade de dar passos, às vezes, para a própria conversão. Mas um segredo que a palavra de Deus nos ajuda, e recordando desta alegria da amizade, é sempre estar na presença, não omitir a sua presença diante de Deus. Pois se nós já carregamos em nossa própria estrutura humana a dificuldade de converter-nos, se nós nos distanciarmos das palavras que nos ajudam a tomar um novo rumo, aí que nós estamos perdidos. Mas não. A liturgia, também como uma mestra, a liturgia também como uma mãe, ela quer entregar para nós esta possibilidade de estarmos sempre atentos, de estar sempre sendo iluminados por este espírito de atenção, por esse espírito de resistência e de rejeição daquilo que não precisa, como foi dito pelos profetas no Antigo e no Novo Testamento, para que nós possamos assim aprendermos com eles. Somos chamados nessa vida litúrgica, nessa nossa espiritualidade, a nos questionar. Quais são as vozes proféticas no tempo de hoje que nós estamos rejeitando? Nós temos aí a gente segue, né, vamos assim dizer, alguém na internet, alguém aí nos nossos perfis, que nos ajudam a clarear os nossos horizontes, evitando que nós caiamos nas bolhas midiáticas e que nos ajude a encontrar um caminho da verdade, de uma verdade que se pode coadunar com o projeto de Deus que sonha em seu coração para a humanidade. Nós estamos, assim, rejeitando ou abraçando estes profetas que podem estar no nosso meio, nos ajudando a reequilibrar e restaurar os nossos relacionamentos. Estamos também na vida da igreja, quem aí participa das comunidades, não é? Como agente pastoral, sabe muito bem que isso que eu estou falando, às vezes é fácil nós articularmos as nossas agendas, as nossas preparações, levando em consideração uma fidelidade, uma calmaria, uma fidelidade à calmaria pastoral, e assim nos fecha os nossos olhos para aquilo que deve ser visto, seja em nossa paróquia, tanta realidade que a gente pode trabalhar, não é? Ou seja também em nossa realidade, em nossa sociedade. Também nós, enquanto igreja, devemos ficarmos atentos a isso, pois a voz dos profetas, que hoje nós somos enriquecidos na memória de Santa Luzia, é para abrir os nossos olhos para a realidade que também é missão nossa, darmos o testemunho. Não vale muito ficar falando daquilo que passou, não é? Mas daquilo que passou deve ser falado para abrir, para enriquecer, cultivar e assim darmos uma resposta no nosso tempo, pois o nosso tempo é a nossa missão. Hoje, até assistindo o jornal pela manhã, via uma resposta, sobretudo de uma ação, não é, do governo Trump, quando retira a proibição do ministro Alexandre de Moraes pela lei Magnitsky. E uma das jornalistas levantou a possibilidade de que isso pode, não vai ser, mas pode ser também assim equilibrado com uma recusa de não vetar tanto as big techs, as grandes empresas de tecnologia. Fiquei pensando e refletindo nessa notícia sobre essa liturgia no dia de hoje. Isso não pode acontecer, não é? Um exemplo da nossa profecia e que nós também devemos, assim, proporcionar à sociedade esta reflexão, é dizer que não se pode negociar com grandes big techs, cuja não tem vontade e não tem nenhuma perspectiva de construir uma boa humanidade, nenhuma. Simplesmente estão ali imbuídas pela prática do dinheiro para ver qual que ganha mais.
e como de um jeito que isso pode assim ocasionar, nos prender a atenção cada vez mais às nossas telas, nos ajudando assim a quase que o nosso cérebro entrar num estado de apodrecimento. O nosso cérebro pode apodrecer. Não se iluda, não se iluda. O nosso cérebro pode apodrecer. E neste tempo que nós temos, como a inteligência, como quase que uma deusa, Deus nos livre, porque o ser humano não é só inteligência racional, não. O ser humano também é inteligência emocional, é inteligência visceral, é inteligência também de inspiração, pois é também capaz de ser inspirado por Deus. Por isso que nós devemos também levantar a voz contra essas lógicas que vai simplesmente condicionando a nossa cabeça de simplesmente colocar-nos como uma resposta lógica, racional, sem levar em consideração todo o conjunto de nossa existência. Com essas pessoas, com essas empresas, a gente não negocia, porque eles sabem muito bem que todo instrumento que eles estão produzindo é para captar a nossa própria atenção, é para captar a nossa própria vontade, é para incutir comportamentos dentro do nosso coração de modo muito singelo, muito leve, mas que de repente os nossos comportamentos vão mudando para aquilo que não se deve. Queridos, Santa Luzia nos ajuda a abrir os nossos olhos para isso e não cegar os nossos olhos nas tantas telas que queimam o nosso coração, que apodrece o nosso cérebro, que cria uma couraça em nosso coração. Os profetas nos ajudam a rejeitar aquilo que não cabe a nós, aquilo que não se deve ser cultivado excessivamente, e nos convida, sobretudo, a dar uma resposta diferente, mais generosa, sobretudo na ajuda e no apoio daquelas leis que condicionam e que ajudam a regulamentar tantas big techs no nosso mundo, na nossa história, para que nós consigamos, assim, vivermos atentos ao Espírito de Deus, que ora, fala e nos atrai para os bens futuros. Que Santa Luzia e Nossa Senhora da Piedade nos ajude a bem assim vivermos esta experiência de fé, recorrendo a Santa Luzia, as graças que são tão necessárias na nossa devoção, da nossa fé, interceder por tantas pessoas que também precisam do dom da visão física, mas também possamos fazer desta Eucaristia um momento de encontro, para que possamos pedir a intercessão de Santa Luzia, para vermos aquilo que está à nossa realidade, à nossa frente, conforme os olhos dos profetas, que são apaixonados e vivem no Santo Espírito de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Humildemente apresentemos a Deus nossos pedidos e nossas preces.